Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ô padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, lá da Bahia. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foi Nanã que me avisou. Gente, bom dia! Que delícia a gente se encontrar aqui nessa semana de aniversário do Mestre Jesus Cristo. E eu senti, amados e amadas, para que a gente poderia falar essa semana sobre vaidade, sobre orgulho, porque quando eu penso no Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, o que mais me salta ao coração é a enorme humildade desse homem, né? Acho que muito da sua luz tem a ver com a sua humildade, com a sua obediência ao plano maior, com a sua confiança em relação a Deus, que é esse plano maior, que é o grande mosaico, o grande roteiro de evolução que nos rege, que nos conduz e que traz todas as coisas que a gente precisa viver. Então, a vida não é sobre o que a gente quer viver, não é sobre curtição, não é sobre distração, mas muito pelo contrário, é sobre lucidez, enxergar o que eu vim aqui fazer, ter coragem de deixar os meus dons florescerem e se manifestarem no mundo. A vida é sobre obediência. E para a gente ser obediente a esse plano maior, para a gente receber toda a força da vida que pede passagem para se manifestar através de nós, uma das características fundamentais é a humildade. Isso fica cada dia mais claro para mim. Então eu fiquei com muita vontade da gente refletir um pouco sobre vaidade, sobre orgulho, porque eu já tenho observado essas características há bastante tempo em mim e na minha volta. Então eu sinto da gente mergulhar um pouquinho sobre essa característica tão presente e hoje em dia distorcida, né, na nossa maneira de ser na vida, que é a vaidade e o orgulho. Então vamos lá. Eu começo chamando a atenção para as diferentes manifestações de vaidade e orgulho e também as diferentes escalas, né, de grandeza dessas manifestações. Então, quando eu falo de uma manifestação negativa de vaidade, de orgulho, eu estou falando
de uma vaidade, de um orgulho que nos paralisa, que não deixa a gente se relacionar com outras pessoas, que não deixa a gente abrir o nosso coração para se comunicar com outras pessoas, para perceber novos olhares, novas maneiras de sentir, de estar no mundo. Então, quando a gente está muito preso ou presa ao nosso passado, às nossas tradições, às nossas convicções e à nossa história, quando a gente está muito preso ou presa à nossa imagem construída, engessada, e que isso não pode ser atingido de maneira nenhuma, porque senão eu morro junto com essa imagem, né? Tamanha identificação com a máscara, quando chega nesse ponto, essa vaidade, esse orgulho é extremamente prejudicial. Porém, existe um tamanho de vaidade e de orgulho que pode ser saudável, sim. Né? Quem me acompanha sabe, eu falo e eu sinto, sei que eu tenho uma dose de vaidade e de orgulho. Mas o que eu reflito hoje é que essa minha vaidade, esse meu orgulho, está de mãos dadas com a humildade. Essa é a chave. Porque sim, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de estar saudável, de ter uma imagem agradável, primeiramente para mim mesma, né? Mas eu gosto de me apresentar bem, de manifestar esse autocuidado com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha aparência. Porém, se em algum momento eu perco o rebolado, se eu caio do salto alto, se eu perco a elegância, imediatamente eu tenho ali a humildade de mãos dadas comigo, me dizendo: Ingra, tudo bem, você caiu, levanta, sacode a poeira e vai em frente. Né? Isso não me paralisa, isso não me desespera. Eu perco o rebolado algumas vezes, né? Eu pago mico algumas vezes. E eu confesso a vocês que eu já tive muito sofrimento em relação a errar, a pisar na bola, a tropeçar e cair. Eu já tive muito problema com isso, porque eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, sempre tive desde pequena essa manifestação de uma vaidade com a minha aparência, de querer transmitir uma boa aparência, de querer ser aceita em vários setores do meu ser, mas também pela minha aparência, porque eu era muito esquisita quando eu era pequenininha, né? Assim, a minha primeira infância me trouxe muita sensação de ser estranha, de ser esquisita. Eu conto detalhes disso no meu primeiro livro, Medo de Sucesso, e no que eu estou escrevendo agora também eu vou um pouco mais fundo. Mas, enfim, eu venho de uma experiência sofrida de me sentir estranha e não pertencente a nenhuma tribo. Então, isso me direcionou na vida para que eu, de fato, buscasse a minha beleza, a minha boa sensação diante do espelho. Eu tenho isso, eu tenho essa necessidade. Porém, junto com ela, como eu disse, vem essa humildade, que está de mãos dadas com a minha vaidade, e no momento que eu caio, que eu tropeço, que eu erro, muito diferente do que era no passado, eu falo: opa, Ingra, que boa oportunidade de você descer um pouco aí do pedestal, né? Lamber a terra mesmo, e agora levanta, mais um aprendizado. Que grande oportunidade de você, mais uma vez, se deparar com a sua imperfeição, com a sua humanidade, com a sua vulnerabilidade. Então hoje tem uma sabedoria, que é a própria humildade, me conduzindo junto com essa vaidade, com esse orgulho, para que tenha um equilíbrio dessa manifestação da vaidade. Então, assim, não entro mais em sofrimento quando eu não me sinto como eu gostaria, né? Diante de alguma situação, algum momento da vida. Eu quebro a cara mesmo, olho pro espelho com a cara toda quebrada e vou juntando os caquinhos e vamos em frente. E é isso que traz força pra gente. Eu quero trazer esse aprendizado para vocês. Essa capacidade de juntar os caquinhos e depois se olhar no espelho com tudo remendado e valorizar essas cicatrizes e curar essas cicatrizes com muito amor,
sem se culpar, sem se autoflagelar. É essa capacidade que vai fazer com que a gente vá se tornando cada vez mais inteira, cada vez mais forte, cada vez mais capaz de lidar com as adversidades e, junto com essa humildade, sustentar uma vaidade saudável. Então, hoje para mim essa chave da humildade junto com a vaidade é muito presente. E eu quero continuar, eu só quero falar para vocês o seguinte, ó. Tem uma caixinha aqui de perguntas que agora eu passei a mão no cabelo, lembrei até de falar sobre meus cabelos brancos. Aqui tem um balãozinho com uma interrogação. Então, se alguém quiser falar, aí fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, daqui a pouco eu vou abrir essa caixinha, tá? Eu não anunciei essa live, eu já estava planejada, já tinha me programado para fazer, já tinha pensado nesse tema, mas não planejei, né? Nem avisei vocês. Porém, se surgir aí alguma pergunta, algum insight, alguma colocação agora durante a nossa conversa, você coloca aí na caixinha. Então, gente, inclusive eu, né, fiz assim no cabelo, meu cabelo tá bonito, né? É muito bom a gente se apreciar. Quero dizer isso para vocês, que a autoapreciação faça parte da nossa vida, mas não precisa ser o nosso carro-chefe, não precisa ser a nossa busca principal, né? A autoapreciação da imagem externa, não precisa ser a coisa principal, o que a gente mais almeja, não. É uma das coisas que a gente gosta, né, de desfrutar na vida, é se sentir bem diante do espelho, é se sentir bem aqui na live. Então, o meu cabelo, né, eu já tenho bastante cabelo branco e durante a pandemia eu parei de pintar e aproveitei aquela ótima oportunidade de conhecer o meu cabelo branco e de apresentar o meu cabelo branco para todo mundo. Então, fiquei, sei lá, uns 8, 9 meses sem pintar, o cabelo foi vindo. Foi, assim, uma relação incrível com o cabelo, ainda quero escrever sobre isso, porque era uma autoimagem verdadeira, real, que eu não conhecia. Então, eu passei por muitos processos, olhando para aquele cabelo branco, assim, reconhecendo a anciã dentro da menina, e essa anciã realmente pôde chegar com força total, com a imagem dela. E aí, a partir daí, como eu também sempre me dou muita liberdade, e esse era o propósito desde o início, eu falei, tá, ok, não vou mais usar tinta, quero ficar menos escrava desse procedimento de pintar o cabelo, vou usar rena, que vai desbotando, tem momentos que o cabelo fica com alguns brancos aparecendo, fica mais natural. Então, assim, eu vou encontrar um equilíbrio, um meio termo nesse bem-estar em relação aos meus cabelos. Então, assim, eu amo meu cabelo castanho, amo de paixão. Então, eu me dou de presente o cabelo castanho toda vez que o grisalho começa a me cansar um pouco, né? Que fica aquela cor cinza. E aí eu coloco a rena castanha e fico super feliz. Mas o que eu quero dizer para vocês, ó, o Belmonte fala, acho que esse equilíbrio entre humildade e vaidade saudável é o grande ponto. Vamos retirando umbigos, mas reconhecendo que nas descidas é contraditório, será que é isso? Reside o aprendizado, e contradição, né? Reside o aprendizado. Obrigada pelo impulso. Pois é, cadê aqui? Belmonte, é isso mesmo. Então, assim, é encontrar um equilíbrio, né, gente? Porque hoje também eu gosto muito de errar. E aprendi a desfrutar de quando riem de mim, quando eu de alguma maneira sou ridícula, quando eu pago mico. Eu aprendi isso fazendo comédia no teatro. Isso foi muito curativo para mim, gente. Inclusive tem terapias que são desenvolvidas dentro dessa experiência da palhaçaria, do clown,
Eu conheço terapeutas que trabalham com essa busca de fazer as pazes com o nosso lado ridículo, né? Nosso lado imperfeito. É muito curativo. A capacidade de rir de nós mesmos. Então eu lembro, ainda no ensaio de comédia no teatro, e eu estreiei essa peça de comédia em 2007, ela durou até 2020, foi uma peça assim com vida longa que eu fazia aqui em Porto Alegre. A gente parou de fazer na pandemia e agora a gente entendeu que ela precisa ser reescrita, né, atualizada e tal. Porém, eu lembro que assim, nos primeiros ensaios eu sofria muito quando a pequena plateia que estava ali acompanhando gargalhava do que eu estava fazendo, pelo que eu estava fazendo. E eu tomava sustos mesmo, assim, sabe? Assim, eu congelava, eu falava, meu Deus, estão rindo da minha cara. Estou sendo muito ridícula. E aos poucos eu fui entendendo que sim, nós temos um lado muito ridículo. E ele pode nos auxiliar na vida. Ele pode nos confortar, ele pode nos relaxar, ele pode nos trazer a verdade de que somos imperfeitos, que nós não somos aquele ideal que a gente almejava, né? Aquela construção idealizada que a gente vai criando e fortalecendo na nossa mente. Não existe essa possibilidade. Então é como fazer as pazes com a verdade. E aí, fazer as pazes com a verdade vos libertará. Aproveito para lembrar do aniversariante da semana, Jesus Cristo. Então, gente, esse homem, eu não sei nem se eu posso ter a licença de falar sobre ele, né? Porque, meu Deus do céu, que homem foi esse Jesus Cristo? Então, vamos refletir sobre esse homem. Ó, já tem 3 colocações ali na caixinha, fico bem feliz. Gente, Jesus Cristo, ele viveu numa época que não tinha internet, nem televisão e nem cinema. E esse homem é o homem mais conhecido até hoje, né? Tamanha luz, tamanha lucidez desse homem. Ele até hoje tem as falas mais lembradas, a história mais citada, mais lembrada e mais seguida como exemplo, ou pelo menos a gente tenta seguir, né? Então, e o que esse homem fez com todo esse poder verdadeiro, né? Porque não era um poder de um rei, não era um poder de um cargo, não era um poder de uma fama, não, era um poder verdadeiro, da consciência incorporada, da consciência corporificada num ser humano, assim. O cara era pura luz, pura lucidez, puro estado de presença. Ele poderia tudo, ele poderia o que ele quisesse. E o que ele escolheu fazer? Obedecer ao plano maior. Ele escolheu viver as profecias, ele escolheu viver a sua missão, levar a palavra, semear. Ele escolheu virar semente nos corações de todos que nasceram depois daquele ano em que ele nasceu e que por isso foi divisor de um tempo, de uma era. Então, assim, o nosso tempo se divide em antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Meu Deus, é muito poder. Poder verdadeiro, né? E o que ele fez com esse poder? Ele não usou isso para manipular ninguém. Ele não usou isso para dominar ninguém. Muito pelo contrário. Não que ele tenha se deixado dominar ou manipular, porque é impossível você dominar e manipular uma pessoa consciente, uma pessoa no estado de presença. Mas o que ele fez foi se colocar a serviço da humanidade. O que ele fez foi lavar pé de algumas pessoas. O que ele fez foi trazer, né, dos mortos. O que ele fez foi trazer a cura, apoiado pela fé das pessoas que se aproximavam dele. O que ele fez foi apoiar pessoas que estavam na sarjeta, foi apoiar pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas. O que ele fez foi pegar os que estavam assim todo errado, entre aspas, e falar: venham comigo. Né? E andar por aí, andar pelo mundo e não brigar, inclusive, com ninguém, né?
Tem aquela cena lá dos comerciantes na volta da igreja, comercializando além da medida, né? Passando dos limites do comércio, comercializando a fé, né? Isso existe até hoje. Então, ali ele sai um pouco do autocontrole, e eu acho que isso também teve um papel, né? Ele ali, de repente, né, não dá conta de olhar para aquilo, porém, se você olha toda a comunicação de Jesus com as pessoas que provocavam ele, né, no decorrer da sua história, ele está sempre muito bem centrado, dando respostas cirúrgicas para calar os que estão ali provocando ele, querendo tirar ele do sério. Então essas respostas não tinham a ver com querer ser superior a ninguém. Eram respostas para encerrar a discussão que não levaria a nada. Respostas lúcidas, respostas que colocavam cada pessoa que estava ali escutando num lugar de ser dono de si, de ser dono da própria vida e parar de se submeter a um sistema, a uma guerra externa, né? Uma guerra herdada, uma guerra comprada, uma guerra transmitida de fora para dentro. Não. Pacifica o seu coração, dai a César o que é de César, faz o seu caminho, ama ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros, e assim posso te considerar um discípulo meu. Então, ele deixou assim, se você pegar uma dúzia de palavras, de frases, de ensinamento e conseguir colocar em prática na sua vida, você já está muito bem. Você já vai sair muito diferente do que chegou aqui nessa encarnação. Então, Jesus deixou um exemplo, assim, que é irretocável. Assim, não tem o que a gente criticar sobre as suas ações. E, para mim, um dos maiores exemplos de Jesus é essa humildade, se colocar a serviço, apesar de todo o poder que veio junto com ele e que cresceu na sua trajetória, na sua vida. Então, vamos refletir sobre o pouco que cada um de nós sabe em relação a Jesus nessa semana, né? Eu venho de uma cultura, a cultura nordestina maravilhosa, onde a gente, não sei nem como é que tá hoje, né? Mas eu cresci olhando muito mais para a vida de Jesus, para o exemplo de Jesus nesse período de Natal, do que olhando para Papai Noel. Inclusive, toda a parte dos presentes, que claro, lá em casa a gente ganhava presentes, mas era no dia 25, que é tido, né, simbolicamente como o dia do nascimento de Jesus Cristo, a gente ganhava presente, mas muito mais evocando a lembrança dos 3 reis magos do que a lembrança do Papai Noel. Então, assim, eu cresci sem árvore de Natal, essa, né, do Santa Claus, essa árvore de Natal que hoje é mais na moda, é mais difundida. Eu cresci com presépio, minha mãe até hoje, todo ano, faz o presépio. Eu saí de lá anteontem, ela estava começando a fazer o presépio e sempre tem rezas diante do presépio, olhando para a cena do nascimento desse ser iluminado que é Jesus Cristo, e sempre tem a presença dos 3 reis magos, que são, né, também símbolo dessa presentificação que foi o reconhecimento da chegada da luz aqui no plano das trevas, né, que é essa dimensão que a gente vive. Então, eu fiquei com muita vontade de trazer para vocês esse testemunho pessoal, de ter crescido nessa cultura que olha para o fato histórico fundamental e divisor de águas na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. Muito mais do que troca de presente, toma lá, dá cá presente. Também aproveito para dizer que eu estou aqui em Porto Alegre, todo ano eu passo aniversário de Jesus, passo o nascimento de Jesus, o Natal, em Porto Alegre, por causa do meu filho Guilherme. E a gente tem aqui em Porto Alegre já uns, sei lá, 17, 18 anos. O Gui era bem pequenininho quando a gente começou a fazer um Natal que não tinha mais aquele monte de presentes, porque eram muitas crianças, e a gente percebeu que era um absurdo de consumo
na hora de trocar presente, assim, aquelas montanhas de presente, todo mundo dando presente para as outras crianças, para os outros, né, para os sobrinhos e para o próprio filho. E as crianças saíam desse encontro de Natal assim com 10 presentes, né? E a gente começou a achar aquilo absurdo. Mesmo que a gente pegasse uma parte desses presentes e desse para crianças que não têm essa condição, na cabeça das nossas crianças dentro da família, isso estaria em desequilíbrio. Isso já não é justo, né? A criança ganhar 10 presentes numa noite é meio absurdo. E aquilo começou a nos incomodar. E aí a Adriana, na época minha cunhada, hoje uma grande amiga, teve a ideia, a linda ideia da gente fazer os presentes todo o Natal. Então, a partir desse período, sei lá, com 16, 17 anos, 18 anos, não sei, né? O Gui era bem pequenininho. A gente começou a fazer os presentes uns para os outros dentro de um amigo secreto. Então, a troca de presente hoje no nosso Natal aqui na família gaúcha cada um dá um presente para o seu amigo secreto, porém esse presente vem com muita energia, com muito amor, porque foi feito, foi confeccionado por cada pessoa. Então é um símbolo assim de dedicação, de energia pessoal e de amor mesmo, como eu disse, em cada presente que é entregue para o seu amigo secreto. Então as crianças participam disso, claro, hoje as criancinhas, o próprio Gui, meu filho, já está todo mundo adulto, né? Mas tem as outras crianças que chegaram, a Laurinha, a Sofia, então, e outras crianças que podem querer participar, todo mundo participa fazendo o que pode, como pode. O principal é que tem amor e tem energia pessoal em cada presente confeccionado. Então isso também muda muito esse paradigma, né, de consumo, de comprar presente, né? Quem dá o presente mais caro, quem dá mais presente. É uma competição muito pobre, eu diria. Vamos abrir essa caixinha, gente? Ai, seus lindos, obrigada. Ó, vamos abrir. A Má Magalhães fala: Oi, Ingra, fala que rena você usa, ficou muito lindo. Eu pintei, eu coloquei recentemente, né? Depois ela vai desbotando, mas eu uso aquela Súria, né? Que é uma rena vegana. É essa que eu uso. B. Fonseca, bom dia. Gostaria de saber mais sobre o início da sua experiência com a constelação familiar. Massa, vamos falar. E a Leonice, você tem rotina, tipo fazer afirmações, mantras diariamente? Vou começar pela pergunta da Leonice, tá, Fonseca? Então, gente, eu não tenho uma rotina assim pré-determinada, né, de mantra ou de reza ou de oração. Porém, eu percebo que eu estou sempre nesse estado de presença, de autoobservação e de acolhimento de tudo que a vida me traz como desafio e como qualquer coisa que me afeta de fora para dentro. Eu estou sempre muito atenta, muito presente e perguntando para o meu coração o que é que ele sente em relação a isso, em relação àquilo. Esse é o meu dia a dia. Porém, quando vem uma situação, um momento mais desafiador, eu escuto músicas medicinas, né, que às vezes eu canto aqui para vocês, inários espirituais. O que é um inário? Um inário são hinos, são canções que são recebidas em momentos de grande conexão. Dentro das medicinas da floresta, algumas pessoas se abrem, né, começam a abrir e a se conectarem com inteligências mesmo, com vibrações superiores e eventualmente as pessoas recebem hinos que são as músicas medicinas, que são canções que nos trazem lucidez, elevação, autocura. Eu recebi já um hino e tá gravado, né? Eu gravei com meu filho, tá aqui na minha timeline. O título dele é Acordei, ele também está no Spotify. Então eu estou falando isso para dizer que eu conheci essa experiência de canalizar um hino. E gostaria até de canalizar outros, porém, enfim, o livro que eu escrevo, tudo isso eu sinto que são
canalizações, né? São manifestações dessa inteligência maior através de mim. Porém, o hino chegou para mim assim, tipo, eu acordei exatamente nesse lugar que eu tô agora e ele estava pronto. A melodia e a letra estava tudo pronto. Eu não pensei sobre nenhuma palavra que está nele. Estava pronto. Eu sentei, escrevi, gravei a melodia para não me esquecer e estava feito. Isso é um hino. Ele foi recebido e em seguida ele me ajudou em uma das situações mais desafiadoras que eu já tive na minha vida, assim, uma das situações mais doloridas. Ele estava ali e aí respondendo mais uma vez, complementando a resposta a essa pergunta, eu acordava e passava o dia e dormia com esse hino sendo cantado dentro de mim. O hino que eu recebi veio primeiro para minha própria cura, né? Para minha própria necessidade de cantar para mim mesma, escutar aquilo que eu estava cantando, para poder atravessar aquela noite escura da alma que eu experienciei. E aí depois disso, né, canto às vezes em constelação. E aí entrando então na pergunta da constelação, eu conheço constelação familiar há uns 25 anos. Uma grande amiga no Rio de Janeiro, a Cida Galego, se formou com o próprio Bert Hellinger, que é o criador da constelação, e precisava de pessoas para a fase de treinamento, que é uma fase muito importante. E eu fiz parte desse grupo de treinamento, então foram muitos meses, talvez um ano inteiro, onde ela praticava a constelação com esse grupo de pessoas para treinar. Todo mundo que faz uma formação séria passa por isso, né? A formação que eu fiz de 1 ano e meio, eu fiquei mais ou menos 1 ano treinando, sem cobrar, todas as pessoas sabiam que eu estava em fase de treinamento, porém já é um momento muito sério da formação. E aí, nesse período, há 25 anos atrás, quando eu conheci a constelação, eu já me apaixonei, assim, para mim já foi um portal de expansão de consciência, de lucidez, de compreensão. Assim, eu tô escrevendo sobre isso também nesse novo livro. Foi a minha primeira experiência real de espiritualidade direta, né, onde eu me comunicava, eu sentia o tempo todo que eu estava me comunicando diretamente com o plano maior, com a criação, com Deus, com essa inteligência que nos rege, né, que nos conecta e que conduz a nossa vida. E, portanto, a gente só sofre quando a gente resiste a essa condução, quando a gente critica e se coloca no lugar da vaidade, da superioridade. Então vamos voltar para o nosso tema? Vaidade, né? Orgulho. O que é que eu sinto? Eu sou uma pessoa que tive, né, no início da minha vida, uma experiência de fama muito grande. E uma das coisas que eu sinto que me prejudicou ali naquela fase, né, naquele período, foi começar a acreditar que o meu lugar era um pouco diferente do lugar dos outros. E me dá medo, né? Na época me dava um certo medo de sair desse lugar equivocadamente, né? Entre aspas, protegido. Porque sim, né? Quando a pessoa fica famosa, ela sente uma certa proteção, né? São aplausos e é uma atenção constante. E aí você começa a achar que, peraí, mas que lugar é esse que me colocaram? Né? Deixa eu me adaptar a isso. Só que esse lugar, gente, é ilusório. Esse lugar diferenciado na nossa cabeça não existe. Porque não existe realmente diferença nenhuma entre eu e outra pessoa. Quer dizer, somos diferentes, somos completamente diferentes, mas não existe diferença de direitos e de deveres aqui na vida. Cada um vem com uma missão, cada um vem com uma característica. Quando eu falei no início, né, sobre essa vaidade da imagem, por exemplo, é uma característica da minha existência. Eu já sofri muito por me achar estranha e transmutei isso e hoje tô de bem, plenamente de bem, com a minha aparência, com a minha saúde, comigo mesma. Então, assim, isso foi um processo de evolução espiritual para mim, na minha história, na minha trajetória de vida.
A minha beleza, a minha aparência sempre esteve associada também ao meu trabalho de atriz. Então não é algo que eu possa descartar, que eu possa não levar em consideração. Isso faz parte do meu ser, de todo momento de sofrimento ou de sentimento de autorrealização. Isso faz parte da minha autossuperação. Transformar o meu olhar sobre mim mesma, transformar a minha relação com o espelho, a minha relação com a minha aparência, faz parte da minha evolução espiritual. Não faz parte da evolução espiritual de todos. Tem gente que não tá nem aí. Tem gente que essa coisa de aparência, de autoimagem, não passa pelo sentimento de autorrealização. Então é fundamental que a gente reconheça qual é o meu tema. O que eu vim aqui trabalhar? O que me traz sofrimento? Onde mora a minha dor? Onde mora o meu medo? Porque é esse autoconhecimento que vai fazer com que a gente transcenda esses limites, que a gente se supere, que a gente transforme essas sombras, que a gente coloque amor onde tem medo, que a gente se acolha naquilo que a gente não gosta em nós mesmos. Porque é isso, acolher o que a gente gosta não é trabalho nenhum, não é expansão nenhuma. A grande expansão, o grande crescimento é acolher aquilo que nos incomoda, principalmente em nós mesmos. Aquilo que nos causa vergonha. Então não é mascarar, não é se mascarar, não é disfarçar para si mesmo, não é enganar aquilo que nos causa vergonha. É olhar para isso com coragem e com muito amor e acolher. Então, sabe assim, tudo que eu achava que era defeito, gente, olha como isso é simbólico. Parece uma coisa superficial, né? Falar de aparência externa. Mas olha como é simbólico, porque a gente materializa tudo que a gente leva na alma, né? O mundo material é uma manifestação do mundo das energias, é uma materialização da nossa alma, dos nossos sentimentos. Então olha como é simbólico. Quando eu era muito mais jovem, sem dúvida não tinha defeitos, né? Nesse sentido do modelo de aparência, do modelo de beleza, eu não tinha defeitos. Porém, eu via defeitos em mim o tempo inteiro, porque eu estava almejando algo que não existe. Eu tinha dentro de mim um modelo a ser alcançado que não era eu, era uma outra coisa que alguém idealizou e plantou e eu me deixei colonizar, contaminar, me deixei fecundar por essas ideias de um modelo X de beleza, de aparência que não era eu. Então eu olhava para mim e nada estava bom. Olha que absurdo, olha que absurdo. Pessoa jovem, né, saudável, perfeita, linda, não, tudo, né? E tá vendo ali problemas, tá vendo defeito, tá infeliz. Então assim, eu tive uma fase da minha vida assim. Claro, graças a Deus não foi minha vida toda, mas eu tive um momento assim. E hoje, com 56 anos, com alguma flacidez, com várias marcas de expressão, com rugas, há muito tempo eu nem uso botox, já tô com vontade de botar aqui para dar uma aliviada, mas tanto não tem neura que eu tô com vontade de colocar botox há, sei lá, uns 10 meses e ainda não fiz isso, porque não tem a neurose mais. Então, assim, hoje com várias, né, características físicas que poderiam me levar para esse lugar de sofrimento e de desamor comigo mesma, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tô linda com os meus 56, tô saudável, fazendo meu yoga, agradecendo a minha autodisciplina de todo dia fazer uma atividade física, de mexer meu corpo, de olhar para ele e poder agradecer essa trajetória de 56 anos, né, guardando a minha alma, levando o meu coração, nessas pernas que me levam para cá e para lá, essa minha mente maravilhosa que me ajuda a manifestar tudo que eu aprendo e a coordenar. E hoje eu sou facilitadora de constelação, graças a esse aparelho que me foi emprestado. Então, assim, tá tudo certo hoje. Eu olho para mim e falo, gente, Ingra, você é o melhor que você pode, você está fazendo o melhor que você pode. Isso é de verdade, gente. Não é conto da carochinha, não. Eu realmente sinto isso.
E claro, tem meus momentos de tristeza, de luto. Nossa, tenho passado agora por vários momentos assim de muito desafio. Só que eu tô lá com a minha coragem. Eu tô lá assim de corpo inteiro, sabe? Fazendo das tripas coração, literalmente, para fazer o meu melhor para lidar com as adversidades, com os desafios, reconhecendo quando eu não tenho a paciência suficiente, acolhendo essa impaciência, reconhecendo quando eu meto os pés pelas mãos e acolho também, acolhendo minha criança ferida, botando ela no meu colo, dando as mãos para a humildade, dando as mãos para o empoderamento. Gente, é uma galera que vive dentro da gente. Meu masculino, meu feminino, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, essa entrega que traz a sensação de inteireza e de autorrealização. Só que essa autorrealização que vem do plano espiritual, ela não deixa a gente ficar vaidoso. Porque ela está baseada, ela está fundada em cima de muito trabalho. E esse trabalho tem a ver com servir, tem a ver com transbordar toda essa positividade para as pessoas que estão na minha volta. Nem sempre eu consigo, tá? Aviso aos navegantes, nem sempre eu consigo. Mas tem um esforço, tem um olhar. E quando eu não consigo, ok, Ingra, respira. Você não foi o seu melhor agora, vamos em frente. Eu tô vendo o que aconteceu, então isso é importante. Eu tô atenta, eu tô acordada, eu vejo que eu não fui o meu melhor em alguma situação, me acolho. Então, assim, tem um reconhecimento da minha humanidade, da minha imperfeição o tempo inteiro, porque eu tô acordada, eu não tô no mundo de ilusão, eu não me acho perfeita. Eu tô vendo as minhas imperfeições, trabalhando para melhorar, lapidando, e é esse esforço, essa dedicação, essa entrega, esse estado de presença que dá muito trabalho, que me traz assim esse alívio, essa paz no coração. Então, isso é tudo, isso é tudo. E aí a gente para de estar na vaidade do próprio umbigo e se abre para se relacionar com outras pessoas. Então, quando eu trouxe a questão da fama, logo no início da minha carreira, foi que eu lembro que assim, eu rompi os grilhões e a prisão que essa fama me colocava quando eu escrevi meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. Que ali eu confessei todas as minhas imperfeições, ali eu botei a boca no trombone, né? Foi assim um autoconfessionário mesmo, onde eu precisava contar que eu era imperfeita, que eu era, né, que enfim, né, tudo de equivocado que eu já tinha feito na minha vida, eu precisava botar isso para fora. E a partir dali, aliás, muito antes, eu nunca quis muito respeitar, né, esse lugar da famosa, eu sempre falei muito com as pessoas e gostei de trocar com as pessoas, mas a partir do livro O Medo do Sucesso, eu realmente rompi com essa autoimagem idealizada, com esse eu idealizado que só traz sofrimento, porque não aceita que a gente seja nada menos do que perfeita. O eu idealizado é um grande carrasco. A verdade é essa. Isso está no meu segundo livro, A Natureza Oculta Iluminada. Então, assim, eu vou perder a chance de estar aqui colocando minha cara a tapa, de estar aprendendo, de falar com vocês. Eu vou perder a chance de ter amigas maravilhosas dentro do xamanismo, dentro do ambiente de autocura, dentro das constelações familiares. Você acha que eu vou perder a chance de fazer constelação familiar presencial, de ter o contato direto com as pessoas que querem a cura, de estar junto ali para rir, para chorar, para desemaranhar todos os grilhões da ancestralidade e reverenciar e entregar amor de volta para tudo que a gente recebe? Você acha que eu vou perder essa oportunidade de ser gente, de ser igual, né, num certo sentido, de ser humana, imperfeita como todo mundo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, eu realmente abro mão de uma imagem de perfeição. Não quero ser perfeita, quero viver a vida. Tô vendo que vocês estão escrevendo um monte de coisa, ó. Alma Sáter, todo ser está em evolução. Ninguém alcançou a perfeição. Faz tão bem admirar alguém e poder dar esse amor, falar. É isso aí, Alma Sáter.
É um perfil dedicado ao Almir Sater. Às vezes a pessoa é elogiada e não acredita no que a outra pessoa vê, sinceramente. É interessante, Alma Sater, você trazer isso, porque assim, hoje eu vejo também que é prudente a gente não se exacerbar demais, a gente não se deslumbrar com elogios e com críticas negativas, né? Eu sinto que assim, a opinião que vem do outro é muito bem-vinda, né? Eu costumo escutar, eu costumo filtrar o que a pessoa está me dizendo e ver o que realmente vai ser construtivo nessa opinião, né? Eu recebo elogios e agradeço, assim, né? É gostoso receber elogios. Não é gostoso receber críticas negativas, mas eu também presto atenção, aprendo muito com as críticas, assim, não deixo nada passar em vão. Porém, hoje eu busco, assim, não sair tanto do meu equilíbrio, nem com o elogio e nem com a crítica negativa, sabe? Eu escuto e ok, essa é a posição do outro, é a visão do outro, fala muito mais sobre o outro do que sobre mim, é uma realidade. Porque o outro nos vê projetando seus conteúdos, assim como vemos os outros projetando os nossos conteúdos. Claro que esse outro pode estar ressonante com o que eu acho, porém o que eu acho, o que eu sinto, o que eu vejo são projeções do meu mundo interno. Então, assim, eu não saio mais tanto de dentro de mim, né, do meu próprio eixo, por causa de um elogio e por causa de uma crítica negativa. Eu escuto, assimilo, reajo e sigo o meu caminho, sabe? Como diz o mestre Irineu, segue sempre o seu caminho, deixa quem quiser falar. Agradeço se é um elogio, agradeço também se é uma crítica negativa e vou em frente, não fico muito parada aí não, né? Ontem mesmo estava comentando o quanto você era linda na época da Ana Raio e como você ainda está lindíssima. Obrigada, Alma Sater. Você falando disso e daquilo que é defeito para as pessoas, acho linda. É isso, muito obrigada pelo elogio. É bom, né? Aí, exatamente, filtro até elogios, depende de quem recebe. Posso prejudicar alguém até com elogio. É verdade. Binho, por isso fui impactado com suas confissões no livro Medo do Sucesso. Hoje em dia estou aprendendo a não buscar a perfeição, impossível e doentia, mas sim um equilíbrio pacífico na vida. Muito bom, Binho. A Tati fala aqui, abri a caixinha de perguntas e respostas. Bom dia. Pessoas sociopatas costumam ser muito orgulhosas e vaidosas. Ai, muito bom você trazer isso, Tati. Como lidar no dia a dia com essas pessoas, principalmente dentro do sistema familiar? Vixe Maria, né, Tati? Então, gente, a vaidade, né, o orgulho. Eu queria falar um pouco de orgulho. Quanto tempo eu tenho? Ai, meu Deus, tenho pouco tempo. É muita coisa para falar em 1 hora e pouco. Então, a vaidade e o orgulho, né, muitas vezes parece ser uma crença, um estado, né, um sentimento de superioridade, né? Quando a gente vê uma pessoa orgulhosa, dentro dos 7 pecados capitais, o orgulho é um dos pecados capitais e tá ali como soberba, né? Então essa vaidade fora do equilíbrio, né? Olha as pessoas assim de cima, né? Tem sempre um rei na barriga e acha que todo mundo é o súdito que tá ali para te servir, né? Esse é o estado de espírito. Essas pessoas muitas vezes, né, parecem se sentir superior, mas no fundo, gente, isso é importante dizer, essa máscara, essa aparência, essa fantasia de superioridade está escondendo um profundo complexo de inferioridade. Então, a manipulação, o controle, a soberba, esse orgulho que não é o orgulho por uma autorrealização, mas é o orgulho dos seus feitos, do seu nome, da sua história, do seu cargo, né? Todos esses rótulos pendurados no pescoço como crachás. Então, assim, essa parafernália soberba
que uma pessoa carrega é para mascarar uma criança muito ferida, um profundo complexo de inferioridade, uma ferida que dói profundamente e a pessoa não dá conta de olhar. Então é um desespero, essas pessoas estão desesperadas por dentro da armadura, por dentro da soberba, do orgulho. Então, num primeiro momento, eu já acho assim digna de compaixão. Mas realmente essas pessoas espalham destruição, né? E autodestruição, sem dúvida. Mas elas muitas vezes afetam a vida das outras pessoas. Então é complicado, Tati, porque assim, hoje em dia, e por isso eu sou tão apaixonada pela constelação familiar, eu percebo que a única maneira de você utilizar a conexão que você tem com toda a rede de consciência unificada do seu sistema, a única maneira de você acessar esse campo unificado do sistema familiar é através da constelação familiar. Porque a comunicação verbal às vezes não chega. E a pessoa nem tá no grau de entender o que você precisa falar para ela, sabe? Ela não acordou. Ela tá ali dormindo dentro do sofrimento, dentro do inferno, que muitas vezes ela nunca teve consciência disso. Ela acha que o estado de guerra presente o tempo inteiro, de necessidade de se proteger, de necessidade de manipular, a pessoa acha que isso é a realidade da vida. Ela nunca relaxou, ela nunca sentiu prazer dentro da própria pele, dentro do próprio corpo, ela nunca entrou em contato com o próprio coração. O coração está ali sangrando desde sempre. É uma dor muito profunda que a pessoa não dá nem conta de olhar. Então, a comunicação verbal, às vezes, se apresenta ineficiente. E aí, o que é que a constelação faz? Coloca ali representação da vibração de cada pessoa. O que que cada pessoa vibra dentro de um tema específico. Então tem uma pessoa da família que está vibrando raiva, a outra está vibrando sentimento de exclusão, a outra está vibrando que está fora do lugar, que se sente fraca, a outra está vibrando, sei lá, medo. Tem de tudo, né? Todos os sentimentos humanos, todas as nossas sombras que as pessoas não deram conta de olhar e de iluminar. Então você vê representado a vibração dessas sombras que estão no sistema familiar da pessoa. E aí você vai liberando, né? Vai acolhendo essa criança ferida, vai colocando quem está fora do lugar no seu lugar, sem julgamentos, não tem julgamentos e condenações. Né, no campo da constelação familiar. O que tem é o reconhecimento de que somos humanos, ainda estamos na era da ignorância, das trevas, então estamos começando a sair disso, estamos começando a receber informações de consciência, está começando a se fortalecer uma rede de uma inteligência superior para todos nós, para quem quiser abrir seu coração e sua mente para se conectar com esse campo unificado de um salto quântico dentro da evolução. Então eu tô nesse lugar, tô nesse caminho, assim, me abrindo de todas as formas, todos os meus poros, né, e mente, coração, para receber essas informações que o campo unificado de consciência da família humana já está nos transmitindo. Ali desde a década de 60, todo o sonho da construção de um novo mundo, onde as pessoas possam ser respeitadas da maneira que são, onde esse grande mosaico, esse grande quebra-cabeça possa contemplar e honrar as diferenças, onde cada pessoa vai poder colocar seu próprio dom a serviço da vida, sem ter que seguir um modelo único de ser, né? Uma única religião, uma única filosofia, uma única aparência, uma única... Não! Somos diversos. E Deus saiu da unidade para manifestar a diversidade. Senão ele ficava lá, um ser uno, né, que está por dentro da gente, claro, mas aí a unidade da criação não precisava se multiplicar em bilhões. Para quê? Se ele já é igualzinho a ele mesmo. Para que se multiplicar em bilhões de pessoas? Para que se multiplicar em trilhões de planetas? Era só continuar sendo ele sozinho, ele igual a ele.
Ele se multiplicou e se subdividiu em trilhões, quadrilhões para se experimentar de diversas maneiras. Para mim não tem nada mais coerente do que isso. Então, assim, é por isso que na natureza manifesta nada é igual a nada. Não existe uma folha igual a outra. Não existe um fio de cabelo igual ao outro. É a diversidade plena, total e ampla. Não tem nada igual. Não tem uma linha reta, uma coisa igual. Não tem. Nós, seres humanos, dentro da nossa estreiteza de visão, tentamos criar, né, dentro das nossas fábricas, coisas iguais. Mas são coisas desprovidas de vida, não tem contribuição por suas particularidades, né? É tudo igual ali, é monocultura, né? Não, é pobre. Eu tenho falado isso para vocês. Então, voltando ao tema do nosso aniversariante da semana, Jesus Cristo. Nossa, só falar esse nome já é assim um pedido de licença. Jesus Cristo, licença. Aí eu quero dizer para vocês, né, que tem uma coisa também do orgulho, tem uma manifestação do orgulho saudável que tá de mãos dadas com a humildade, que é muito linda, que é assim, quando a gente colhe os louros, a vitória e o reconhecimento por alguma coisa, né? Ou então alguém que a gente ama, né, colhe algum reconhecimento, tipo assim, nossa, eu tenho muito orgulho do meu filho, do Guilherme, né? Sou uma mãe coruja mesmo, mas nossa, o Gui é muito lindo, é um mestre, né? Tem muita lucidez, muita maturidade. Eu não quero que ele seja perfeito. Eu vivo dizendo isso para ele, filho, você não tem que acertar sempre, você não tem que ser tão maravilhoso, mas ele é, né? E é porque eu, inclusive, aprecio até as limitações pessoais que todos nós temos, graças a Deus, e ele tem também. Porém, assim, eu tenho muito orgulho do Gui, eu tenho muito orgulho da minha família. Tenho orgulho da minha família baiana, tenho orgulho da minha família gaúcha, mas a humildade tá ali de mãos dadas. Por quê? Não são perfeitas, mas de jeito nenhum, assim. Dá-lhe desafio com as minhas famílias, baiana e gaúcha, minha família espiritual, é muito desafio. Mas é perfeito para mim, porque eu sou o que eu sou hoje graças a todo o trabalho interno que eu tenho vivido através dessas famílias, né? A família de origem e todas as outras famílias que chegaram na minha vida. Então, assim, tem um orgulho que a gente não deve se apegar a ele, mas que é um reconhecimento dos presentes que a gente recebe, né? E aí eu estava pensando nisso, hoje eu citei também meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, e isso é um exemplo. Por exemplo, ontem teve um satsang com o Prembaba, com o Sri Prembaba, que é um grande amigo, um grande sábio. E o Prembaba fez a apresentação do meu segundo livro. O Alexandre Coimbra Amaral, que também é um grande amigo, um psicólogo, um ser humano, assim, de extrema beleza, fez a orelha do meu segundo livro, Da Natureza Oculta. E esses dois seres, né? Esses dois homens, e é lindo porque eu dedico esse segundo livro à minha linhagem feminina dentro do meu sistema, né? As mulheres dentro do meu sistema, minha mãe, minha avó e toda a minha linhagem, minha ancestralidade feminina. E foram dois homens que fizeram essa apresentação, essa introdução. Então, eu me sinto muito orgulhosa e busco ser merecedora das palavras que eles colocaram no livro, sobre o próprio livro e sobre a minha pessoa. Então, assim, ao mesmo tempo que dá assim, uma satisfação, né, por esse reconhecimento, por palavras tão lindas, tão elogiosas, ao mesmo tempo, assim, de mão dada com essa satisfação, vem a humildade. Eu preciso trabalhar, eu preciso realmente merecer essas palavras. Né? Eu acho que sim, sou merecedora, mas eu preciso sustentar esse merecimento. Então, a humildade está ali o tempo inteiro. Porque a humildade, gente, é humus, é a terra frutífera, é a terra fértil que vai deixar florescer todos os nossos dons a favor da vida e que vai nos trazer esse sentimento de realização, de paz no coração, de paz de espírito, de estado de presença, de estar de bem com a vida, de bem com nós mesmos, né? Que é a autovalorização,
É o empoderamento espiritual verdadeiro. É o entender que a cada momento, a cada dia, eu estou buscando o meu melhor. E às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Eu sou humana, mas eu tenho ali o meu farol. Tenho o meu farol. Eu estou olhando para ele assim, ó. Linha reta com o meu farol. Eu não me distraio. Não me distraio. Isso é certo. Tá. Posso ter umas distrações. Posso ter umas distraçõezinhas, mas assim, ó, o meu farol é mais forte do que as distrações. Bambiei, já volto para ele, ele já me sustenta. E um dos faróis, né, a luz principal desse farol, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, estamos nessa semana linda de aniversário de Jesus. Eu fico, nossa, é uma semana que a gente devia estar assim, em processo de autorreflexão, que a gente deveria estar meditando a semana inteira, né? Evocando essa sabedoria, essa energia de lucidez, de inteireza, de poder verdadeiro que foi Jesus aqui na Terra. Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Se eu falei... Olha, gente, foi 1 hora certinho, eu falei tudo que eu queria. Falei tudo. Tem uma coisa aqui muito interessante que eu não falei, que eu acho que é interessante falar para vocês, porque eu acho que eu passei por isso, né? E talvez quem esteja aí nesse início, né, de despertar, nesse início de busca do autoconhecimento, onde você está fortalecendo esse observador interno, esse estado de presença, é possível que vocês sintam, primeiro de vocês mesmos, uma necessidade de sair de alguns círculos de amizade. E mesmo que vocês não façam esse movimento, que vocês se sintam confortáveis em alguns lugares que vocês já frequentam, algumas pessoas, né, que convivia com vocês, né, alguns círculos de amizade, alguns lugares que você costuma ir, talvez as pessoas se sintam desconfortáveis com o seu estado de paz, de tranquilidade, de presença, de centramento, de, por exemplo, ter o seu masculino interno também muito presente, de dizer, não, isso eu não quero escutar, de dizer, não, falar mal dessa pessoa, eu não vou falar, essa pessoa não tá aqui, isso me traz karma, isso me traz emaranhamento, isso me traz uma energia negativa para minha vida, eu não vou falar mal de ninguém que não esteja presente. Então, assim, as suas atitudes, né, inclusive muitas vezes também de estar numa conversa onde as pessoas estão trazendo muito peso através das palavras e você pode sugerir que isso seja observado dentro de uma conversa, a sua postura um pouco mais lúcida sobre as coisas da vida pode trazer incômodo para pessoas que vão sentir que você está diferente. E aí, o que você faz? Você aceita, né? Mas isso pode acontecer e não precisa nos trazer algum tipo de sofrimento, né? Poxa vida, um sentimento de culpa, né? Nossa, a pessoa agora tá com, né, tá com raiva de mim, não sabe nem por quê. De fato, isso acontece. A gente vai ter agora encontro com a família, né, no Natal, né? Muitas pessoas vão estar com suas famílias e as famílias estão muito divididas por causa da polarização que se manifestou na política, porém, gente, essa polarização é espiritual, tá? É o mundo interno ali polarizado, se não fosse política, ia ser, né, sei lá, a árvore que tá na rua, que uns vão querer cortar, outros não vão querer, vai ser a construção do prédio, que uns querem até o quarto andar, os outros querem até o 20º, não importa. Essa polarização ia acontecer, está acontecendo em todos os âmbitos, de qualquer maneira, porque a gente está precisando olhar dentro da gente essa fragmentação, essa polarização interna,
essa ruptura de nós com a nossa essência, com a nossa sombra. Então, assim, é um grande trabalho de reintegração de tudo que existe, sabe? Da luz e da sombra, das polaridades, das opiniões. É um caldeirão de alquimia que a gente está vivendo aqui, absurdo. E tudo que está se manifestando lá fora também está dentro da gente, que é a origem de tudo que se manifesta lá fora. Então, assim, é uma grande oportunidade o Natal, porque a gente vai encontrar com pessoas que pensam diferente da gente. E a gente pode exercitar esse estado de presença e de acolhimento das diferenças. Assim, é um grande exercício, uma grande oportunidade da gente ver se de fato a gente está em paz, se de fato a gente está conseguindo administrar os nossos incômodos internos sem derramar em ninguém as nossas raivas, as nossas angústias, as nossas mágoas, nossos ressentimentos. Aliás, eu vou indicar para vocês um filme que eu assisti ontem. Eu botei aí no Stories com o Tom Hanks, A Vizinhança, uma linda manhã na vizinhança, um belo dia na vizinhança, uma coisa assim, tá na Netflix. É mais um audiovisual, um filme que tem como pano de fundo os princípios da constelação familiar. E uma das coisas que esse filme traz é como você canalizar a sua raiva, como você pegar a sua criança ferida no colo, assim, transbordando de raiva, colocar no seu colo e trabalhar com ela, com essa criança, acolher essa criança, escutar as dores dessa criança, você dando direcionamento para toda essa raiva que você carregou a vida inteira. E encontrando também meios na arte, na brincadeira com seus próprios filhos, na vida. O ator, o Tom Hanks, na verdade, encontrou um grande canal de vazão de toda a raiva que ele sentia na arte. Ele toca piano, ele tem um programa de televisão e ele compartilha tudo que ele aprendeu com isso e busca ajudar outras pessoas. Então, assim, tem muitos caminhos para a gente canalizar a nossa raiva que não descarregar no primeiro que aparece. Mas para isso a gente tem que ter todo esse trabalho, de autoconhecimento, de reconhecer que tem uma raiva dentro de si, que tem uma criança ferida dentro de si, para você alquimizar, transmutar todo esse conteúdo, toda essa sombra que muitas vezes está ali durante uma vida inteira e você nunca percebeu, você nunca olhou para isso. Por isso é tanta dor, por isso é tanto sofrimento e você ataca as pessoas, Todo ataque é um pedido de socorro. Então agora no Natal, vamos olhar para isso como uma grande oportunidade de reencontro com as nossas partes internas apartadas, dissociadas, esquecidas, porque a nossa família também é uma materialização das nossas partes excluídas dentro da gente. À medida que a gente vai incluindo os nossos familiares, incluindo essas partes renegadas por nós mesmos, a gente vai se tornando um ser mais inteiro, mais pleno, mais múltiplo, um ser maior, maior do que a gente era. Porque se você está aceitando, se você está abraçando, você cresce. Quando você limita, quando você se fecha, você estagna. E se você está estagnado dentro de um universo que é pura expansão e movimento de crescimento, a estagnação acaba ficando para trás, você vai diminuir, Dentro do movimento maior, você está encolhendo, digamos assim. Então, é muita coisa. Luciana, o filme, então, Luciana, deixa eu ver se eu... Alguém sabe aí? Eu botei no meu Stories. É um lindo dia na vizinhança, ou uma linda manhã na vizinhança, que se eu for parar aqui para procurar no Google, vai demorar muito. Mas é isso, gente. Falei tudo que eu queria? Sim, falei. Então a gente pode perceber esse incômodo das outras pessoas em relação à nossa paz, Porque quando a gente está num estado de presença, num estado assim de maior inteireza e de aceitação, isso contrasta com o estado de intolerância das pessoas, Então vamos pensar, se essa outra pessoa está na intolerância, está no ataque, está no palavrão, está só falando mal de todo mundo, e você chega com um certo equilíbrio, não que você é perfeito, ninguém é perfeito, mas se você chega um pouco mais equilibrado e não entra nessa onda
né, de destruição, de autodestruição, é claro que você vai deixar mais contrastado, vai exacerbar, vai exaltar esse estado autodestrutivo do outro. Com a sua positividade, vai ficar muito mais claro para o outro que ele está se destruindo. E muitas vezes isso causa raiva em quem está se destruindo, porque chegou alguém que não se destrói. Quem ele pensa que é, sabe assim? O que a gente fez com Jesus Cristo, gente? Olha, o aniversariante chegando aqui no finalzinho da live, porque eu já estou indo para os finalmentes. Jesus, gente, o maior ser de luz que já passou pela face da terra. Ele passou por uma via crucis, ele foi crucificado, ele foi torturado e ele foi pregado na cruz até a morte. Eu acho que nem precisa falar mais nada, né? O que a gente fez com a maior luz encarnada que passou por essa terra? A gente crucificou ele. Tamanho era o estado de lucidez desse homem que todos nós, enquanto família humana, nos sentíamos terrivelmente mal com a nossa ignorância, com o nosso estado de inconsciência diante de um ser plenamente consciente e em paz. Isso exalta o nosso estado de inconsciência, de ignorância, em estar diante de um ser iluminado. Porém, a gente pode escolher se iluminar com essa luz que transborda de um ser iluminado. Até porque Jesus Cristo não morreu, né? Ele está vivíssimo, mais vivo do que nunca. Coloque a sua existência 2000 anos de citação do seu nome e de busca de compreensão das suas palavras, dos seus ensinamentos. Jesus está mais vivo do que nunca. É um homem de 2000 anos. Então, que possamos ter, né, a humildade de querer abrir o nosso coração, como ele abriu o dele, para receber o mínimo que possa nos transformar e nos fazer sair dessa vida 1 milímetro melhor do que a gente entrou. 1 milímetro mais sensível, mais humanos, né? O ser humano não nasce ser humano, a gente encarna num corpo humano, porém a espiritualidade humana, capaz de conectar com um plano maior, ela precisa ser construída, cultivada, lapidada e sustentada o tempo inteiro, né? Esse canal com Jesus Cristo, um homem de 2000 anos, que está cada dia mais vivo, mais presente, mais forte e mais farol na nossa vida, no nosso coração. É isso que eu desejo para vocês. Palavras benditas nesse final de live, né? Palavras dele, né? Vindas dessa vibração, né? É uma vibração, é uma luz que vibra amor, é uma luz que vibra abertura, é uma luz feminina. Sendo que a masculina tem que estar do lado sempre, né? Para proteger essa abertura que o feminino nos traz. O masculino tem que estar junto, senão não se protege, senão essa yin e o yang não se complementam e não encontram a inteireza que reside nesses dois aspectos entrelaçados, o feminino e o masculino. É isso, amores, gratidão. Assistiu a série sobre a vida de Maria Madalena. Gente, eu acabei de falar de feminino e masculino. O que foi Maria Madalena, se não o feminino presente, sagrado, complementar do próprio Jesus Cristo, né? Esse casamento alquímico espiritual de um homem e uma mulher. Eu acredito nessa relação de amor que acontece em várias dimensões da relação, que é na relação física, na relação mental e também essa relação de amor na dimensão espiritual. Eu acredito nisso. Acho que é possível viver isso. Sou uma romântica, uma sonhadora. Mas é verdade. Gratidão também, Liane. Gratidão, querida. Obrigada por me chamar de maravilhosa. Você também. Encontre aí suas maravilhas no seu mundo interno, no seu coração. Você acredita também, né, Maria?
Então vamos lá, buscando a nossa inteireza, a nossa humanidade, o nosso amor próprio, para que essas pessoas também inteiras e em busca também de uma complementaridade possam nos encontrar no caminho da vida, tá? Beijos! Heitor, você tá aí? Beijo, amigo, que eu amo.